Amém, queridos. Como eu já tenho dito, né, nós estamos caminhando nas doutrinas básicas da nossa fé. E elas são basicamente 10 doutrinas. E agora nós chegamos na quarta doutrina. Já vimos a doutrina acerca das Escrituras, acerca de Deus, acerca de Cristo e agora acerca do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é talvez uma das doutrinas mais debatidas nos dias atuais, né? Principalmente por conta do pentecostalismo, nós vemos que essa questão do Espírito Santo é algo que é muito evidenciado. E aí é importante nós olharmos como é que a Escritura caracteriza, de fato, o Espírito Santo. Pois em algumas comunidades não saudáveis, que não consideram muito as Escrituras e focam na experiência pessoal, acaba havendo uma deturpação e um exagero a respeito da obra do Espírito Santo. Então é bem importante que olhemos para as Escrituras e que percebamos como é o ministério e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, tá bom? É pensando nisso que eu sempre gosto de trazer na introdução alguma frase marcante, e dessa vez eu vou citar o credo niceno-constantinopolitano, né? Foi um credo ali forjado no começo da igreja, na igreja antiga, por assim dizer, onde foi determinado, foi escrito acerca do Espírito Santo. E os nossos irmãos lá do passado longínquo disseram assim: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então, essa confissão de fé antiga, esse credo, ele sintetiza o que é a nossa fé, basicamente, a respeito do Espírito Santo. Ele é nosso Senhor, ele também nos trouxe vida, ele é o vivificador, ele veio de Deus, procedeu de Deus, o Pai o enviou, né? E juntamente com o Pai e com o Filho, ele é adorado, glorificado, porque ele é Deus. E foi ele que usou os profetas para falar a nós, foi por meio dele que a palavra revelada veio até nós, ela foi revelada, basicamente. O pastor Granconato, que é o autor do livro básico que eu estou usando, ele vai escrever assim: a doutrina acerca do Espírito Santo talvez seja uma das áreas mais debatidas da teologia cristã, sendo também o campo em que, na prática, a igreja tem cometido seus maiores erros e excessos. Definições confusas e obscuras, interpretações bíblicas intuitiva, valorização da experiência mais do que o testemunho bíblico, apego a costumes e tradições. Tudo isso tem contribuído para a construção de uma pneumatologia defeituosa, bem distante do ensino apostólico. A pneuma, né, vem do grego, que significa espírito. Então, pneumatologia é o estudo a respeito do Espírito Santo, essa doutrina que nós estamos vendo agora. E perceba a importância dela, como eu estava asseverando no começo. Se nós não entendemos muito bem como é que o Espírito Santo age em nós, qual é o ministério dele, o que as Escrituras falam a respeito dele, nós podemos construir uma vida cristã defeituosa, sendo guiados muito mais por emoções, intuições, inclinações pessoais do que as Escrituras. E aí entramos num terreno muito perigoso, porque a nossa subjetividade, né, vai ser aquilo que vai ter mais peso em nossas ações e decisões, até mesmo dentro da igreja. Obviamente, o pastor continuou, pastor Marcos, obviamente, os desvios nessa área têm gerado consequências desastrosas, tanto para a vida pessoal dos crentes, como para as igrejas locais, na realização de seus atos de adoração, serviço e proclamação, o que impõe a necessidade de estudo mais sério e de francas correções. Então perceba que ele começou bem duro, né? Bem severo
na introdução a respeito dessa doutrina, porque de fato, infelizmente, muitas pessoas têm se desvido falar em nome de Deus, recebendo revelações diretas do Espírito Santo e falado coisas desastrosas, abobrinhas, né? Então, por exemplo, casos que eu já ouvi, fulano deve se casar com fulano, o Espírito Santo me revelou. E aí aqueles jovens, muitas vezes emocionados, né, vê aquela figura que revelou como uma figura de autoridade, a pessoa é uma pessoa importante e vai seguir o conselho, afinal foi o Espírito Santo que revelou. Entende? Então isso é problemático. Então, pessoas se calam e acabam tendo um casamento desastroso simplesmente porque deram ouvidos a esse tipo de profecia que foi dito ser feito em nome do Espírito Santo, né? Isso é só um dos casos, há muitos outros. Outros vai dizer que o Espírito revelou que você deve largar esse trabalho, vender todas as suas coisas e mudar para outro local. E aí a pessoa vai, se desfaz de todo o negócio, viaja para outro local, e às vezes não tem sucesso, e aí a culpa vai ser de quem? De Deus, né? Nunca daquele falso profeta, mas de Deus que é acusado, e a pessoa fica frustrada por conta disso, porque foi enganado. Então há muitas igrejas onde pregadores falsos profetas, fazem uso do Espírito Santo como uma desculpa para poder manipular as pessoas, fazendo elas serem então prejuízos emocionais, econômicos e etc. em sua vida. Então perceba o quão é importante nós entendermos que é o Espírito Santo, principalmente hoje, que é um assunto bem badalado, por assim dizer, nas conversas teológicas, né? E onde talvez a perspectiva mais subjetiva seja mais popular no nosso meio. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, um dos primeiros aspectos que a gente pode olhar é a sua personalidade, certo? A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal, conforme dizem algumas seitas. Ele tem personalidade, ou seja, ele vai possuir inteligência, emoções e vontade. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Romanos 8 vai ser bastante citado hoje, certo? Então, se você quiser deixar marcadinho aí, nós vamos andar muito em Romanos. Romanos 8, 27. Veja só o que diz a palavra de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós vemos que o Espírito Santo possui o quê? Aqui. E aí? E aquele que sonda os corações sabe qual é o quê do Espírito Santo? A mente. Exatamente. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então percebemos que o Espírito Santo, ele não é uma força impessoal, como vai dizer algumas seitas, tipo os testemunhas de Jeová. Eles acreditam que o Espírito Santo é só um poder da parte de Deus, uma virtude, algum aspecto assim. Mas nós vemos aqui que ele tem uma mente. Se ele possui uma mente, ele não é uma mera força, energia, poder divino ou coisa do tipo. Ele é um ser pessoal. 1 Coríntios, vai um pouquinho à frente, no capítulo 2, no 10 e o 11, nós vamos ver o aspecto da inteligência sendo destacado de forma mais específica. Veja só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está, o Espírito humano aqui no caso? Assim também as coisas as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, que é esse Espírito de Deus, ele conhece. Então se ele conhece,
fica bem óbvio que o Espírito Santo ele possui inteligência, né? Ele sabe das coisas. As emoções também vai ser uma característica do Espírito Santo. Veja só Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos lá, Efésios 4, 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, é possível que o crente faça o quê com o Espírito Santo? Entristeça. Se ele pode se entristecer, isso quer dizer que ele é uma pessoa, né? Ele possui uma personalidade. Novamente, ele não pode ser uma energia, como vai dizer algumas seitas, porque a energia não fica triste, né? Já imaginou se a energia elétrica ficasse triste, né? Hoje eu não estou disposta, né? Isso não acontece. Ela funciona como energia. Mas aqui nós vemos que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Só para reiterar aqui, vamos ler o verso 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, como é que a gente entristece o Espírito Santo? É quando as palavras da nossa boca são torpes, né? São tortas. Não glorificam a Deus, não edificam o próximo. Isso é bem importante para nós sempre nos policiarmos, né? Porque a tendência do mundo, e muitas vezes seguimos essa tendência, é de ficar falando mal dos outros, em vez de ajudar aquele outro a crescer, né? A perceber suas complicações. Então nós nem sempre buscamos a edificação dos outros e acabamos usando palavras tortas, né? Em vez de trazer crescimento, trazemos muitas vezes discórdia, rancor e coisas desse tipo. Então cuidado com as nossas palavras para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus. E por fim, ele é dotado de vontade também. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 12, verso 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então nós vemos que ele tem uma vontade, porque ele distribui de acordo com sua vontade, conforme lhe apraz. E aqui o apóstolo Paulo está falando acerca dos dons espirituais, que embora ele vai nos dizer busque os melhores dons, ele também vai nos dizer o quê? Que um dom ele vem do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais à frente, certo? Não hoje, porque não vai dar tempo, mas é importante a gente entender isso, que os dons não é algo que eu conquisto porque eu me esforcei, mas é algo que eu tenho porque Deus me concedeu. O próprio Espírito Santo nos concedeu tais dons. Por isso que a gente busca os melhores dons, não por conta da força do nosso braço, mas por conta da nossa oração e submissão a Deus, em entender a sua vontade, em adorá-lo por esse meio, certo? Isso é bem importante, porque, novamente, as pessoas usando o nome de Deus cometem as maiores loucuras, né? Dizendo que Deus lhe revelou dessa forma, dizendo que são profetas de Deus e coisas desse tipo. E muitas vezes, quase sempre, isso não foi algo que Deus nos deu. Então isso é perigoso. Por isso que nós precisamos entender isso. Um dom vem de Deus, não vem da sua vontade, é porque você quer ser aquilo ou quer fazer aquelas outras coisas. Mas porque Deus lhe concede essas questões. Ok, então entendemos que Deus é uma pessoa, que o Espírito Santo, que é Deus, né? Ele possui uma personalidade, que ele possui vontade, que ele possui inteligência, que ele possui emoções. E também vemos várias outras questões a respeito de sua personalidade. A Bíblia vai trazer muitas e muitas passagens em referência a isso. E é o que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos
abrir bastante a nossa Bíblia para ler coisas que pode ser feito em relação ao Espírito Santo e que mostra que ele interage conosco, que ele é uma pessoa. Primeiro, é possível blasfemar contra ele. Vamos lá em Mateus 12, do 31 ao 32. Quem encontrar pode ler a passagem. Mateus capítulo 12, do versículo 31 ao 32. Os 2 versículos apenas, né? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Pode continuar. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Palavras bem fortes, né? Mostrando que é possível blasfemar contra o Espírito Santo. E que esse tipo de pecado aí não possui perdão, né? Uma grande questão que pode surgir é justamente o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns vão até dizer, né? Se você não acredita em certas manifestações que você vê, se você duvida, então você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você está duvidando do agir de Deus. Alguns de vocês já ouviram esse tipo de argumentação? Já. Geralmente, líderes que querem ter controle sobre o povo vai falar isso. Você não pode ouvir outros pregadores, você não pode ver uma pregação de uma outra denominação, você não pode ouvir algo que não venha dessa igreja, porque aqui eu estou falando em nome de Deus, trazendo as revelações do Espírito Santo, e se você for para lá e questionar o que está sendo feito aqui, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então perceba como isso é forte, manipula, né? Prende as pessoas, e muitas vezes até a oprime, e ela nem percebe que está sendo explorada. Mas aqui nesse contexto não é isso que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Quem saberia dizer que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Atribuía o milagre de Cristo. Isso. É atribuir os milagres de Jesus a Satanás. Volte aí para o versículo 24, onde a gente vai ver... Mateus 12. Nós lemos o 31 e 32, né? Volte para o versículo 22, onde a gente vai ver esse episódio em que Jesus vai proferir essas palavras, certo? Mateus 12, do 22 em diante. Veja só o que ele vai dizer. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Veja só o título que estavam dando para Jesus, né? O filho de Davi. Por que esse termo é tão importante para nós? Quem sabe dizer? O Messias viria da descendência de Davi. Isso. O filho de Davi aqui está apontando para o Messias, que é a palavra hebraico para a palavra em grego que nós falamos, Cristo. Certo? Cristo e Messias são a mesma palavra. Cristo é grego, Messias é hebraico, em português seria ungido de Deus. Lembra o que foi que Samuel, amando de Deus, fez com Davi? Foi lá na casa do seu pai, chamou os irmãos todinho, Davi não foi chamado, que era o menor, era o mais desprezado, né? Deus disse, não é nenhum desses aí não. Pergunta o Senhor. Aí perguntou se tinha, chamou Davi, ele fez o quê? Ungiu Davi com azeite. Essa é a ideia do Messias. O filho de Davi. Essa era a esperança. As pessoas estavam vendo Jesus operando os milagres e reconhecendo, percebendo que ele de fato era o Messias. Mas veja só o que acontece no verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Veja que coisa horrível que eles estavam fazendo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse:
Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirás o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus... Opa, esse milagre foi feito por intermédio de quem? O Espírito. Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E ele vai continuar. São só mais 2 versículos, então eu vou ler. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí chegam os 2 versículos que nós lemos, né? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E a gente entende por que essa blasfêmia aqui não pode receber perdão. Porque essa blasfêmia nega que Jesus é o Messias. E só é possível receber perdão se nós confessarmos que Jesus é quem? Nosso quê? Deus, Nosso Senhor e Salvador. Mas os fariseus estavam justamente lutando contra essa ideia, trazendo uma mentira. Não, esse aí não é o Messias prometido. Não, ele não está agindo por intermédio do Espírito de Deus. Ele está agindo por meio do demônio para vos enganar. Então isso é um pecado, uma mentira, uma blasfêmia. E esse pecado não era possível de perdão. Por quê? Porque justamente negava que Jesus era o Messias. Veja como é complicado, né? Mas quando a gente lê com calma, dá para perceber esse aspecto. Tudo isso para falar que é possível negar o Espírito Santo, mentir contra ele, nesse caso. Nós vemos também que ele ensina os crentes. Vamos lá em João, capítulo 14, para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Quem encontrar pode ficar à vontade para ler. Qual seria uma definição de blasfemar? De blasfemar? Mentir. Seria a ideia de engano, né? Ou difamação. Talvez uma tradução mais perto dentro desse contexto, né? Uma difamação, está difamando ali. Está dizendo que ali não é o Espírito Santo, mas que é Beelzebul, o maioral dos demônios. João 14, 26. Isso, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Opa! Então, ele vai nos fazer lembrar de tudo que Cristo falou. Ele vai estar ensinando, né? Que no caso, rememorando o que eles aprenderam. Isso é muito importante e muito interessante a respeito do Espírito Santo. Um dos seus ministérios é esse: nos ensinar, nos edificar. Então nós que cremos em Deus, em Cristo, nós temos o Espírito Santo como tutor. Por isso que aquela frase do líder controlador de uma congregação que diz: você não pode ouvir pregação de outra igreja ou de uma outra denominação, ou só pode me ouvir porque eu estou falando em nome de Deus, é uma coisa totalmente equivocada. Porque quem nos instrui não é a pessoa simplesmente. É óbvio, ela é usada por Deus. Existe o dom do pastor mestre, que nós vamos ver mais adiante, em outras aulas, né? Dentro dessa lição a respeito do Espírito Santo. Mas, no fim das contas, quem atinge o nosso coração e nos faz compreender essas coisas é o próprio Espírito Santo. É aquilo que nós vemos a respeito da Escritura sobre a iluminação. Que o Espírito Santo esclarece o nosso entendimento para entender aquilo e aceitar. Você passa a compreender, você passa a ter a clareza do que a palavra está expondo. Exatamente. Porque se você não tiver, não for iluminado pelo Espírito, você vai falar, você pode
entender ali, mas na profundeza, realmente, Exato. Exato. Você não vai entender ela aplicada a você, né? Você pode até entender de uma forma racional. Como eu já vi muitos explicando doutrinas de formas bem racionais. Mas de forma de vida, né? De forma que ele transformou. Então isso é a iluminação do Espírito Santo. E é isso que ele faz aqui, né? Ele vai nos instruir. É por isso que a gente não precisa ter medo de ouvir outros pregadores ou irmãos de outra denominação ou algo assim do tipo. Porque o Espírito Santo vai cuidar da gente. Agora isso não quer dizer que você vai sair, né, ouvindo de tudo. Ó, você vai desenvolver sabedoria, maturidade para saber selecionar, certo? Eu me lembro de uma história engraçada que o pastor Valbert contou certa vez no seminário, que ele estava ali, professor já em seminários e tudo, e aí um aluno pediu um livro para ele sobre doutrina. E aquele jovem queria, né, estudar as doutrinas, o que nós estamos fazendo aqui. Aquele jovem queria uma indicação de literatura sobre isso. E ele pegou e indicou um certo autor a ele, uma introdução à teologia sistemática e tudo mais, bonitinho. E aí o jovem foi lá, agradeceu, comprou, né, investiu seu dinheiro, comprou a obra e leu. E aí, determinado dia, voltou ao pastor Valbert e disse: pastor, mas aqui ele está errado, ó. O senhor me indicou esse livro aqui, mas ele está errado nisso aqui e tudo mais. Aí o pastor Valbert disse que olhou com um rapaz assim, né, condolências, sorrindo, né, e disse: rapaz, você quer algo que esteja 100% certo? Isso só está nas escrituras, né? A Bíblia é o livro sem erros. Os outros, que são os livros escritos pelos homens, são passíveis de erro. Então não tem uma obra perfeita para lhe dar. Posso lhe indicar uma boa obra. Agora, filtrar isso, reter o que é bom, isso é algo que você tem que fazer. E assim somos nós. Nós temos que aprender a filtrar e reter aquilo que é bom, não é? Meu trabalho como um pastor de vocês é me dedicar ao máximo para conseguir entender o que as Escrituras querem dizer e instruí-los e guiá-los nesse processo. Mas eu posso falhar, né? Eu posso cometer uma imaturidade, eu posso, no lapso, cometer um erro ou escapar algo, mas eu estou bem intencionado, pelo menos as minhas orações, né? Eu esteja me guiando pelas Escrituras. E aí os irmãos têm que ter maturidade de fazer isso comigo, serem bereanos. Lembra da história dos de Bereia, que analisavam tudo que o apóstolo Paulo falava? Então essa tem que ser a nossa atitude com qualquer pregador, seja o nosso pastor aqui, no caso sou eu, né? Ou qualquer outro irmão que a gente venha escutar ou ler por meio de livros, né? Assistir por meio de vídeos e etc, certo? Confiando no ministério do Espírito Santo. Outro aspecto, voltando, né? Outro aspecto a respeito da personalidade do Espírito Santo é que é possível mentir para ele. Vamos lá em Atos capítulo 5, no verso 3. Veja só o que o apóstolo... veja só o que o evangelista Lucas, né, vai nos narrar a respeito de Pedro. Pedro diz assim, em Atos capítulo 5, no verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Mas à frente ele vai dizer: não, deixa mais para frente que eu leio o restante da passagem. Mas aqui a gente vê o quê? Porque você mentiu ao Espírito Santo. A ideia é o quê? Está querendo enganar o Espírito Santo. Aqui a história é que Ananias e Safira tinham uma grande porção de terra, e vendo como Barnabé foi louvado pelos irmãos por sua atitude de vender as suas terras e doar para o sustento da obra de Deus, eles decidem fazer o mesmo. Só que eles decidem guardar parte do valor e entregar só uma parte desse valor, dizendo que essa parte seria o valor como um todo. Ou seja, eles queriam a mesma fama de Barnabé, entende? Mas não queriam pagar o mesmo preço, né? O mesmo custo. Queriam manter um certo lucro ali para eles, um certo valor reservado. Então não é errado vender uma terra, dar uma parte e ficar com a outra. Claro que não. O erro deles foi a atitude deles
de querer enganar o Espírito Santo, movendo as pessoas a honrá-los como pessoas espirituais, sendo que eles estavam sendo nesse ato. Então esse é o grande problema, que essa seria a mentira contra o Espírito Santo da parte deles. Um outro aspecto, ele guia os crentes. Agora vamos voltar lá para Romanos 8, né? Como eu disse, nós vamos ver bastante passagens deste capítulo. Romanos, capítulo 8. Eita, né? Acho que está tendo o jogo de Fortaleza lá no Maracanã e o povo está empolgado, né? Romanos 8, verso 14. Diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós vemos aqui que todo crente é guiado pelo Espírito Santo. Tá complicado, né? Certo. Mas ainda temos alguns minutinhos, irmãos. Vamos ver se a gente consegue pelo menos concluir essa sessão, né? Basicamente, o que esse versículo nos diz é que o crente é guiado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente pode ter liberdade no estudo da palavra de Deus, em viver para a glória de Deus, porque o Espírito Santo está conosco. Ele nos guia, ele nos acompanha. Isso é maravilhoso. Isso nos traz liberdade, porque por vezes nós temos medo de desagradar a Deus e nós deixamos de fazer as coisas, ou ficamos intimidados por alguma personalidade ali que nos constrange de algum modo. Mas aqui a gente vê que o próprio Deus nos guia, nos orienta, né? Vamos lá. Ele também testifica os crentes. Alguém poderia ler o verso 16 do capítulo 8, por favor? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então ele testemunha a nós que nós pertencemos a Deus. Ele dá esse testemunho de nós. Você é um filho de Deus. Veja só que forte, né? Somos consolados pelo próprio Espírito Santo. Ele intercede pelos crentes. Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então veja só como esse capítulo traz tanto consolo para nós, né? Muitas vezes nós somos abatidos pelos nossos erros, pela situação que nos acomete, né? Pelas coisas externas que nos abalam, ou as coisas internas do nosso coração. Mas nós vemos que o Espírito Santo intercede por nós, nos instrui, nos guia, confirma que nós pertencemos a Deus. Tudo isso ele faz em relação a nós. E por fim, ele também fala aos crentes. Veja só Apocalipse 2, verso 7. E aí nós encerramos nossa aula por aqui. Apocalipse 2, verso 7. Diz assim: estou no capítulo 1, capítulo 2, verso 7. Diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a ideia aqui é que o Espírito Santo nos conduz à vida de santidade, ele nos motiva, ele fala a nós, né? Como ele faz aqui nessa sessão, onde é levar as cartas para as igrejas. E no final, é esse estímulo final. O Espírito Santo diz às igrejas: e aí ao vencedor darei da árvore da vida, e outras mensagens para estimular em nós a perseverança, certo? Então o Espírito Santo fala conosco, sim.
Amém, queridos. Chegamos no final dessa nossa sessão, né? Eu vou ver ali o que está acontecendo. Então vamos orar. Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do que foi visto hoje? Não, né? Ok. Então, oremos ao nosso Senhor. Senhor amado, eu quero te agradecer novamente por essa aula que nós tivemos e pela pessoa do Espírito Santo que nos acompanha. Somos gratos a Ti, ó Deus, que é conosco, nos trazendo a confiança, nos trazendo o conforto, nos trazendo o amparo nos momentos de dificuldade, que interage e que nos guia, que nos instrui, que nos fortalece, que é por nós. Nós Te louvamos e agradecemos por todo o cuidado, amor, carinho que tem conosco. Que possamos aprender a Te valorizar e a Te compreender com a devida devoção, a fim de adorar a Ti, ó Deus amado, da forma devida e a guiar nossas vidas de acordo com a Tua boa e reta instrução. É o meu pedido, Senhor. Seja com o nosso culto, seja com os nossos irmãos. Muitos barulhos ouvimos aqui, não sabemos muito bem o que é, provavelmente o jogo, mas quero Te rogar pela boa chegada dos nossos queridos irmãos para o momento do culto. É que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.